Meus amigos leitores, Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. Eu não sabia do que se tratava esse livro, então comprei pela capa e pelo autor, obviamente. O autor, muito gente boa. Eu conheci ele assim pela física e depois do filme ele conheci mais ainda. Aí eu ficou guardado aqui há alguns anos. Eu comprei em 2023, então um pouquinho mais de um ano. Chegou a hora, vamos embora. Estava junto do setor de astronomia, como nós lemos aí o Neil deGrasse, eu já li logo esse em seguida. E eu já posso fazer logo um comparativo para vocês. Mas deixa eu introduzir primeiro. Lançado em 1998 pela editora Intrínseca, essa minha edição é de 2015, tem 255 páginas, gostoso, rapidinho você lê, 12 capítulos, e se você quiser adquirir esse livro, tem um link aqui embaixo na Amazon com aquele maroto desconto para chegar rapidinho na sua casa. A diferença desses dois, o Tyson, quase 30 anos depois, escreveu a mesma coisa. Só que as palavras do Tyson foram ainda mais suaves. Os dois são para iniciantes, pode ler tranquilo, se você não sabe nada de astronomia, você vai gostar, você vai entender, é bem tranquilo, bem suave. O Hawkins, ele aprofunda um pouco mais, então daqui a gente vai tirar um pouco mais de referência. Você viu que esse vídeo aqui ficou bem suave, bem leve, bem tranquilo, rapidinho você assiste, porque ele é mais raso. Então esse aqui vai falar a mesma coisa, só com bastante profundidade, mesmo sendo para iniciante. Então vou deixar o livro do Tyson aqui no card, só você clicar e assistir. O tema desse livro aqui, o Hawkins vai dizer pra gente, que é encontrar uma única lei universal que junta tanto a relatividade geral dos grandes astros, dos grandes objetos, quanto a mecânica quântica, que são os pequenos objetos. Mas a gente vai entender qual a correlação entre eles e como elas funcionam de si e por que não tem essa lei até hoje. Mas ele acredita que em pouco tempo a gente vai conseguir descobrir. Infelizmente não está mais entre nós para conseguir encontrar ou pelo menos presenciar essa nova teoria. Vamos lá, no prefácio ele vai dizer que ele vendeu mais livros falando de física do que a Madonna falando de sexo. Eu não entendi a correlação, apesar de serem de livros, mas ficou piada aí, eu continuei. Já que ele falou no prefácio, eu vou falar também. Ele vai dizer, então, que em alguns anos no futuro, o universo ele está contido dentro de si. E em alguns anos a gente vai conseguir entender se de fato é ou de fato ele teve um início. Então é bacana porque ele vai deixar uma frase falando sobre isso. Que Deus existe simplesmente porque o universo tem que ter um início e o ser humano não consegue explicar esse início. Mas se é agora, com essas novas teorias, a gente explicando que o universo sempre esteve contido em si, no caso, ele expande e contrai o tempo todo, então ele inicia o processo de Big Bang simplesmente explodindo, e depois ele se contrai de novo no novo Big Bang. Então são períodos, e se for dessa forma, ele diz que não tem função para que Deus exista. Olha, que frase audaciosa do menino. Vamos lembrar que ele era ateu, contudo, ele tem bastante referência bíblica no livro dele. Eu achei até interessante ele conhecer sobre essas coisas, já que os cientistas são focados apenas no seu trabalho. Achei legal, pelo menos, ele fazer algumas citações. Capítulo 1, ele vai falar ali que Aristóteles, em 340 a.C., já falava que a Terra era redonda. Olha só, e o povo até hoje está acreditando que a Terra é um prato. Inclusive, ele vai deixar uma gag aqui, dizendo que uma moça, numa palestra dele, falou que não existe nada de Terra redonda, que a Terra está no lombo de uma tartaruga andando no universo. Ele falou, olha, interessante isso, e a tartaruga está onde? Ela, você é muito esperta, essa pergunta é difícil de responder. Morri de rir. Ele vai dizer então que Aristóteles chegou a essa conclusão que a Terra é uma bola, justamente pelo movimento dos eclipses em relação ao Sol, porque no modelo de Terra plana não pode acontecer um eclipse, e sobre a estrela polar, que ela se movimentava de acordo com a posição que as pessoas estavam na Terra. Bem legal como Aristóteles conseguiu concluir isso. Em 1514, Copérnico, então, vai criar uma teoria aí da Terra redonda. Em 1609, somente, que Galileu vai provar que, de fato, a Terra é redonda. Ele vai dizer, então, que a evolução da ciência a partir dali veio com Newton falando das leis espaciais dos cosmos, dos grandes astros. E essa lei, justamente, vem falar que o universo é estático, parado, nada se move no universo. E aí, Agostinho, para quem lembra aí, nosso livro de agosto, vou deixar aqui na referência, essa é a biografia dele, então não é a obra que ele está citando que ele fala isso, tá bom? Porque é só de referência que nós já temos esse vídeo no canal. Agostinho, então, vai dizer que o universo estava em expansão e não estático, e aí logo os outros cientistas do futuro vão começar a observar sobre a questão do movimento universal. Então ele vai dizer que essa questão, que se o universo não teve início, ou se o universo teve um início, o tempo iniciou a partir dali. Que não existe tempo antes do início do universo, porque o tempo é dado pela movimentação dos astros no cosmos. Eu acho isso tão ilegal, porque isso prova que o universo ele é mutável, ele está em movimento. Tem esse videozinho para vocês justamente explicando como é que funciona a relação dos objetos. O nosso planeta gira em torno de si mesmo, gerando movimento. O nosso planeta gira em torno do Sol, gerando movimento. O Sol gira em torno da Via Láctea, gerando movimento. E a Via Láctea gira em torno do grande atrator, gerando movimento. E aí a gente não consegue observar se o grande atrator também tem movimento. Mas a ideia é que o universo ele está em expansão e está em movimento. E esse movimento é que traz tempo no universo. Isso é bem interessante porque justamente se você viajar de acordo com a velocidade da luz, você tem um movimento de tempo diferente para quem está no movimento e para quem está sendo observado. Por exemplo. Ele vai citar isso no capítulo 2 e vai citar isso lá na frente também. Mas eu vou falar aqui porque depois eu só cito.
fica mais fácil porque faz parte do assunto. Se alguém, um gêmeos, isso chama paradoxo dos gêmeos, estiver viajando próximo à velocidade da luz numa nave, o tempo para ele vai passar mais lentamente do que para quem está na Terra. Então, por exemplo, para você chegar numa determinada estrela, você vai demorar anos-luz para chegar lá. Mas para quem está naquele planeta, naquela nave, passou apenas alguns meses. Então, gera outra teoria. Vamos supor que nós vamos colonizar um outro planeta habitável. Nós vamos demorar alguns anos-luz para chegar lá. Vamos supor 10 mil, muito, né? 1000 anos-luz, 1000 anos para chegar lá. Enquanto esse objeto vai levar poucos anos para chegar lá nessa nave, quem está aqui na Terra já gerou tecnologia suficiente para chegar lá. Então, quando essa nave chegar lá, já tem gente morando que saiu daqui, porque a tecnologia é superior à primeira nave que chegou lá. Nossa, é bem interessante, por isso que chama de paradoxo, né? É bem legal e você está isso lá na frente, o paradoxo dos gêmeos. Quando a gente for falar de tempo e essa questão da relatividade. Mas ele quer dizer, então, nesse primeiro capítulo, que o movimento dos astros é que gera o tempo. E essa velocidade da luz é justamente o limite do tempo. Então, se você ultrapassar a velocidade da luz, você ultrapassa o limite do tempo. Aí fica outra teoria. Se o universo está expandindo e tem movimento para tempo, então se eu tiver um movimento de contração, será que eu vou ter um movimento de tempo contrário? Bem interessante, vai nascer aí o antiverso. Já falaremos sobre isso. Capítulo 2, então, ele vai falar sobre espaço e tempo, dando justamente essa ideia de movimento dos astros. Em Newton e Galilei, ele vai falar junto com Aristóteles que esses corpos eles estavam em repouso. E hoje a gente já sabe que não está. Justamente daí a gente tira o movimento de dois corpos, né? O movimento de dois corpos quer dizer que se eu tenho dois corpos e não tem nenhum problema, nenhum atrito com o ar, eles vão cair exatamente ao mesmo tempo. Seja uma pedra de 1 quilo ou seja uma pena. Por quê? Porque a massa não vai ter o efeito sobre o atrito do ar. Bem legal. Vou deixar um vídeo para vocês explicando sobre esse movimento enquanto eu estou explicando. Newton, então, e Aristóteles, eles vão começar a falar sobre esse tempo absoluto, que justamente se os corpos não têm movimento, o tempo é um só, é o que é e acabou. E aí, a partir disso, nós vamos entender que existia uma teoria para explicar sobre esse vazio do espaço chamado éter. É justamente se o espaço é parado, o que compõe esse espaço entre um planeta e outro, entre um espaço de um cosmo e outro, e esse espaço eles vão chamar de éter. Aí vem o Einstein ali, e a gente explicou nesse livro aqui no capítulo 5, eu expliquei sobre essa questão do éter e da matéria escura, e justamente Einstein chegou e falou, olha, não tem necessidade desse éter aí para explicar esse espaço. E aí, com observações, a gente descobriu a matéria escura. É interessante porque a ciência ela pode simplesmente olhar para si e falar estamos errados, porque as leis e as teorias, as leis já são provadas, as teorias ainda não são provadas. As teorias são provadas ou são testadas com observação. Eu faço uma observação, a partir daquela observação gera uma teoria. Quando essa teoria ela é provada a partir de novas observações, aí se torna uma lei. Assim como a gravidade, ela vai funcionar da forma que funciona. Se eu jogar para cima, ela vai cair. Então ela já é uma lei, porque foi provado. Então, algumas leis elas são modificadas porque são feitos novos testes. Eu vou deixar inclusive esse pensamento no card para vocês, no short para vocês, essa questão de testes científicos que podem ser mudados. E você aí sendo estático na sua cabeça única, achando que você está certo e a verdade é só sua. É muito mais interessante você rever os seus pensamentos, inclusive eu lancei um livro, postei um vídeo falando sobre penso de novo, você rever os seus pensamentos para você saber se você está certo ou errado, porque o mundo está em constante mudança e nós estamos evoluindo até a ciência. Então as coisas podem mudar sim. Einstein, em 1905, então, ele vai falar sobre a questão da massa escura, que justamente não tem nada a ver com éter, e abole o éter justamente por isso. E ele vai começar a falar sobre a relatividade. E aí vai entrar dessa questão do observador ter um tempo diferente do objeto que está em relatividade. Muito legal, a teoria de Einstein é bem interessante, justamente sobre essa viagem. Aí ele vai falar sobre a quarta dimensão do tempo. Se você quiser me encontrar, você vai marcar comigo um local geográfico que tem largura, profundidade e extensão e vai marcar um horário. Nesse horário, naquele dia, data e hora, nós estaremos lá. Então a quarta dimensão é justamente esse tempo, que é o local onde você vai estar. E isso é relativo. Esse tempo ele é relativo, porque ele é relativo de acordo com o movimento do objeto. Como nós estamos no mesmo planeta, o nosso movimento é geralmente padronizado. Mas ele vai dizer, por exemplo, assim, um tempo bem longínquo, se um homem mora no topo de uma montanha, que ele é mais longe do efeito gravitacional do que alguém que mora na beira da praia, o tempo vai passar diferente entre eles. Bem legal essa questão, mas é óbvio que isso aí é bem sutil, porque, enfim, nós estamos no mesmo planeta. Mas se for calcular isso no cosmos, isso é bem gritante. Ele vai falar, então, que o espaço curvo de alguma coisa, tipo do universo, do movimento que ele vai fazer, essa curvatura que pode ser feita no espaço, é justamente um efeito que a gente tem um exemplo aqui, para explicar mais fácil. Um avião está sobrevoando um terreno íngreme.
o avião ele está em linha reta, e a sombra projetada do avião nesse movimento íngreme mostra a dilatação dessa sombra. Então ele vai dizer justamente que o espaço é esse movimento de dilatação, e a luz ela continua em linha reta. O movimento que a luz vai fazer é um movimento reto, só que esse reto no movimento da luz, ele sofre dilatação também do espaço, tanto que é atraído pelo buraco negro. E aí eu vou deixar uma imagenzinha para vocês aí explicando justamente como Einstein chegou a essa teoria, e como que ele provou isso através do movimento do Sol ali, e da luz mostrando o movimento de curva que o Sol atraía essa luz, justamente como se fossem essas sombras que ficam ali na Terra, no experimento que eu expliquei do avião para vocês. E Einstein prova isso na sua biografia. Esse cara que é um grande historiador aí que fica explicando a teoria de todo mundo. A biografia de todo mundo, já tem 3 livros dele, tá aqui do Elon Musk, agora o dele, e tem mais outro ali, não é o do Hawks, daqui a pouco eu falo dele. Ele vai provar isso e ele vai criar uma nova física, vai sair da física clássica para a física onde nós vamos entrar sobre a relatividade. Einstein vai trazer então a relatividade, o conceito de relativo e não o conceito de absoluto, igual Newton e Aristóteles tinham antes. No capítulo 3, então, ele vai falar justamente dessa expansão do universo e vai dizer que o Hubble, o nosso telescópio, tanto o cientista que o criou, vai explicar sobre essa expansão do universo. E aí ele vai dizer, ele vai contar ali como que funciona essa observação do prisma, e eu expliquei essa questão do prisma para vocês no capítulo 9 aqui do The Grace. Justamente explicando que o prisma ele divide a luz branca em 7 espectros, e esses espectros ele tem comprimentos de onda diferentes. Esse eletromagnetismo, que é o comprimento de onda visível do ser humano, ele é muito mais abrangente do que a gente consegue ver. Então, através dessa radiação, ele consegue jogar um sinal no planeta, um rádio, um sinal de radiação, um sinal eletromagnético, e pelo comprimento de onda que devolve, ele sabe o que é aquele objeto e como funciona. Eu expliquei melhor nesse livro aqui, mas é mais ou menos assim que funciona, bem a curto modo. Aí ele vai explicar também aqui bem sutil, bem humano, uma linguagem bem tranquila de se ler. Então, em 1951, ele vai dizer ali que a Igreja Católica aceitou o Big Bang como a teoria da criação do universo. E vai explicar então que o Einstein ele fez um grande questionamento sobre essa questão da relatividade. Essa relatividade explica o início do universo? Olha só, logo depois da Igreja Católica aceitar, aí você pergunta, será que isso explica o início do universo? Será que isso nasceu dessa forma mesmo? Eu achei bem interessante. Mas ele vai dizer então que ele queria explicar isso pra gente, ele queria que essa tese fosse respondida, se a relatividade explicaria que o Big Bang é o início do universo, ou se o início do universo já era o que era, de fato, como sempre foi, como eu falei no começo do vídeo. Mas ele vai dizer que a sua doença foi dada como estado terminal, ele só tinha mais 2 anos de vida, então ele desempolgou, desanimou de concluir essa tese científica dele. Aí, como a gente sabe na biografia dele, tá aqui, ele não morreu. Achou que ia morrer em 2 anos, mas não morreu. Então, essa biografia dele eu não li ainda, mas eu vi o filme, então no filme ele fala isso, ficou mais fácil pra gente ler, mas eu vou trazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Então ele vai dizer que a ciência como física, da física clássica, da física da relatividade, teve uma nova revolução que foi a física quântica, e essa física quântica mudou tudo de novo. No capítulo 4 ele vai falar sobre o princípio da incerteza, que é justamente sobre essa física quântica, ele vai explicar um pouco mais detalhado do que o Tyson. Ele vai falar que a física quântica você consegue prever o movimento de alguma partícula ou consegue prever a posição que ela vai estar. Quando você tenta prever os dois ao mesmo tempo, igual, por exemplo, você prevê o movimento da Lua e a posição que ela vai estar em determinado tempo. Você sabe que tal dia vai ser lua cheia, tal dia vai ser lua nova, então você prevê o movimento e a posição que ela vai estar no tempo. Já na partícula quântica, nós temos a incerteza, porque a gente não sabe onde ela vai estar. Ou eu sei onde vai estar, mas eu não sei o quando, ou eu sei o movimento, mas não sei a posição. É bem interessante isso, e isso ele vai explicar justamente para a gente entender que o observador, ele causa influência no objeto observado, e eu citei isso para vocês no livro de Isaías sobre a fé quântica. É justamente você observar a sua vida e você acreditar que aquilo vai acontecer, que aquilo muda a sua realidade. Mas ele vai dizer aqui que o princípio da certeza não é essa baboseira que é dito por aí. Bom, ele não vai dizer com essas palavras todas, mas o que ele quer dizer é que o objeto, o mecanismo, pronto, vai ficar mais bonito assim. O mecanismo o qual eu estou utilizando para observar o objeto, que no caso é a partícula, ele causa influência no objeto. Então, a ferramenta que eu estou usando para medir a partícula, porque a partícula não é olhada a olho nu. Então, quando o efeito Isaías aqui vai falar para mim que o fato de eu observar a minha reação causa mudança no meio, aí de fato causa, mas não pelo efeito quântico, mas pelo efeito da reação das pessoas à minha atitude, aí já é uma outra história, eu explico nesse vídeo, tá aqui no card para vocês, mas simplesmente ele vai dizer aqui que o equipamento que eu estou utilizando para medir a partícula quântica é que causa interferência no meio. E até termos equipamentos melhores para fazer essa medição, hoje nós vamos ter essa incerteza. Nós vamos ter simplesmente a posição ou o movimento. Entendeu? Ficou bem tranquilo. Então, opa, esse livro aqui. Então, na partícula quântica nós vamos ter apenas a probabilidade. Então a gente acha, a gente chuta, a gente tem uma posição, tem 70% de chance de estar lá.
pode não estar. E a partir disso nós vamos ter justamente aquela ideia de sobreposição. A partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, como o gato de Schrödinger. Ele está vivo ou está morto, só saberei se eu abrir a caixa. Então eu só vou saber quando eu observar que a partícula vai estar lá. Sobre essa questão de probabilidade, eu tenho 2 livros aqui muito interessantes para indicar para vocês. Um é da do Bebuta Físico, que vai falar sobre probabilidades e sobre você aumentar as probabilidades na sua vida. Por exemplo, você quer subir de carreira no seu trabalho. Para você subir de carreira, você precisa ter um determinado estudo, cargo, posição, modo de agir e de falar. Então, se você aumentar a sua probabilidade de subir, você pode ser que suba ou não, mas ele vai aumentar a sua probabilidade. Esse livro vai falar. E o Eruditos pela Casa, ele vai mostrar que essas incertezas que a gente tem pela vida, a gente não tem tanta certeza. Ele vai mostrar justamente que a maioria das coisas são incertos, são acasos, são coincidências que podem vir a acontecer ou não, mas aqui vai dizer que você pode aumentar a probabilidade de aquilo acontecer. São 2 livros bem interessantes, eu ainda não trouxe para vocês, o Taleb é o mestre, né? O mestre interessante. Aí Einstein, então, vai dizer que Deus não joga dados, e eu vou deixar essa frase no chat para vocês. Por quê? Porque ele vai dizer que Deus, ele criou o mundo, aí a gente vai entender que do ponto de vista cristão, mas do ponto de vista físico também, que as leis, elas existem e nós podemos entendê-las e interpretá-las para usá-las no nosso prazer. A gente entende o movimento do vento e entende que o avião pode voar entendendo o movimento do vento. Deus criou aquele movimento, Deus criou o vento. Ou se você quiser acreditar no criacionismo do Big Bang, não tem problema, o vento está lá de fato, isso é o que está. E entendendo como ele funciona, a gente pode fazer o avião voar, a gente pode fazer o carro funcionar, a gente pode fazer simplesmente todos os eletrodomésticos da sua casa funcionar, como a eletricidade que a gente domina, eletricidade, fogo, água, luz, a gente domina com os nossos objetos. Se a gente entender essa questão que o Hawking está trazendo aqui, da relatividade geral dos astros, e entender justamente essa questão da incerteza, então a gente vai poder dominar esse tipo de objeto que ele está querendo. Eu achei bem interessante, porque o tema do livro é exatamente esse, tentar encontrar uma lei que case as duas, e ele não conseguiu encontrar, então ele escreveu esse livro para falar sobre isso. Capítulo 5, ele vai falar das partículas elementares, as subpartículas divisões da matéria. Lembra que o átomo era algo que era indivisível, mas a gente já conseguiu dividir os quarks, os bits e um monte de coisa lá que ele vai citar aqui bem detalhado. Não vou citar para vocês para não ficar muito grande o vídeo, porque afinal não faz muito sentido, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que ele vai citar sobre a antimatéria, que é justamente sobre os objetos, as pequenas partículas que são opositoras a outras, e ele vai citar isso também no capítulo 1. Já botei um monte de livro aqui. No capítulo 1, que a gente colocou aqui no Grace, beleza? Eu vou falar sobre antimatéria e essas antipartículas também. Capítulo 6, buracos negros. Em 1969, foi se difundida essa ideia de buraco negro. Ele chama isso justamente porque ele engole tudo, inclusive a luz. Mas ele vai dizer que o buraco negro é justamente uma observação que nós temos de um fenômeno cósmico, que no futuro pode ser que a gente entenda esse fenômeno cósmico de uma outra maneira. Então a gente mude o nome, igual mudou de éter para matéria negra, para matéria escura. Simplesmente assim que funciona. Porque a observação é que faz com que a teoria seja gerada. E a lei é difundida quando aquela teoria é colocada em prática. Então toda vez que a gente muda a teoria, a gente muda... Toda vez que a gente muda a observação, a gente muda a teoria. É tipo assim, você vai fazer um suco e você não sabe, você bota sal ou açúcar. Você bota sal, o suco fica ruim, então na próxima vez você bota açúcar. Então você vai entender que açúcar fica melhor do que sal no suco. Mas no arroz, com certeza o sal fica melhor. Depende, se você fizer arroz doce, o sal ou doce fica melhor. Entendeu? São as partes práticas observadas que levam as teorias e as teorias levam as leis. Achei bem interessante, porque ele vai dizer que do buraco negro, ele não é tão negro assim. E ele vai explicar isso no capítulo 7. Por quê? Porque se a gente consegue observar, então ele não absorve tudo, porque senão não estaria observando, seria um buraco escuro. Igual a tua pupila. A pupila, esse buraquinho negro escuro, é totalmente escuro. Por quê? Porque ele absorve a luz ao redor e ele reflete alguma coisa. Então se ele reflete, eu tenho cor. Agora o buraco é totalmente escuro, opaco, porque ele absorve tudo. E se eu consigo observar no buraco negro, é porque alguma coisa está sendo liberada. Então ele vai dizer que esse brilho que é liberado do buraco negro é maior quanto menor for o buraco negro. Interessante, né? Por quê? Porque ali fogem algumas partículas. E essas partículas que fogem do buraco negro, que é calculado pela relatividade geral, é justamente partículas quânticas, que só é calculado pelo princípio da incerteza. Então ele quer uma regra que calcule tanto a relatividade geral do buraco negro, de todo o cosmos, de todo o universo, mas também explica essas partículas que são liberadas pelo buraco negro. Interessante, né? Essa teoria dele eu já não conhecia, essa ideia. É justamente isso que ele quer provar. Porque ele quer perguntar exatamente como é possível que essas partículas escapem, sendo que do buraco negro não escape nada. Mas para explicar como essas partículas escapam, ele vai ter que usar o princípio da incerteza. Mas os buracos negros são explicados pelo motivo da regra geral da relatividade. Então, ele não consegue. Outra coisa que ele vai dizer é que justamente se existe esse aglomerado de átomos e de partículas, o buraco negro deveria ser muito quente. E não é. Aí ele não vai conseguir provar se é ou não é, ou pelo menos não vai dar as respostas aqui. No capítulo 8 ele vai falar sobre a origem e o destino do universo. Esse livro dele aqui é lançado um pouco depois,
uns 20 anos depois, justamente onde ele vai responder algumas perguntas, e perguntas como essa que ele cita aqui. Esse eu ainda não li, então não vou citar, porque eu não li, obviamente, mas é um livro bem interessante, e o meu já é capa dura. Gostei bastante desse livro, ele tem uma tarja preta aqui, vou ler e trazer para vocês logo, logo. A gente vai saber, então, que nós só vamos saber sobre essas coisas quando nós conseguimos observar essas coisas. Para que a gente saiba, a gente tem que observar. E eu vou deixar no short uma perguntinha para vocês sobre essa que ele está fazendo ali, sobre essa questão dessas respostas do universo. Então ele vai falar um pouco sobre multiverso, já que existem essas probabilidades do efeito da incerteza, então vai gerar-se um multiverso, foi daí que traz essa interpretação de realidades alternativas, e também o antiverso. E esse antiverso é justamente entender que existem partículas adversas. Nós temos partículas positivas e partículas negativas, mas eu tenho antipositivas e antinegativas, aí eu vou entrar no conceito de antimatéria. É bem interessante, mas o que eu quero citar nesse capítulo 8 aqui é sobre o tempo imaginário, que era algo que eu não sabia. É um conceito que ele vai citar no livro dele, Da Casca de Nós, eu ainda não li também, estou começando agora a minha história com o Hawkes. Ele vai citar, então, que essa questão de tempo imaginário é uma questão onde ele vai explicar ali um pouco sobre a física quântica, que eu já vou falar no capítulo que vem. Mas o que eu quero dizer é que essa questão ele já aboliu. Ele citou uma teoria sobre o tempo imaginário, mas simplesmente esse tempo imaginário já está obsoleto, porque a relatividade geral, antes a gente tinha relatividade de Einstein, e agora nós temos relatividade geral, que justamente acaba com esse princípio de tempo incerto. Tempo incerto, então, seria sobre essa incerteza dos objetos estarem em determinado local e tempo no espaço. E aí a relatividade geral já consegue explicar isso, apesar de não explicar sobre a partícula quântica. Então, ele vai citar aqui aquela premissa que eu falei no início. Então, se o universo ele está contido em si, ele tem o início e o fim em si próprio e redundante e cíclico, então não existe um motivo pelo qual Deus criar o universo, porque ele se criaria. Bom, Deus poderia ter criado o princípio disso. Sempre vai vir alguém para perguntar, né? E como começou isso? E quem criou Deus? É engraçado que ele vai citar uma frase aqui, justamente falando de inferno, né? Deus criou o inferno para pessoas que perguntam esse tipo de coisa. Faz uma piada, eu li bem na gracinha. Capítulo 9 ele vai falar então sobre o sentido do tempo. Ele vai dizer que a gravitação quântica ela vai trazer justamente que o tempo está indo em algum movimento, igual naquela primeira imagem que eu trouxe para vocês, do movimento do cosmos, da Terra, ao redor do Sol, da galáxia que não já tratou. E esse movimento do tempo vai dizer que como o universo está em expansão, o tempo está indo em alguma direção. Então ele vai dizer essas setas dos tempos de direção. É justamente por isso que ele fala do tempo imaginário, que o tempo poderia estar indo em direções diferentes, mas como eu já disse, essa teoria caiu por terra. Então, se o tempo está indo, assim como num filme, você está vendo um filme em movimento, eu poderia parar o filme, voltar, retroceder e ver aquilo de novo, voltar a alterar algumas coisas, como ele vai estar aqui do filme do De Volta para o Futuro. Inclusive, ele vai falar que as fábricas de copo quebrariam, faliriam, porque o seu copo quebrou, bastaria voltar no tempo onde o copo não quebrou. Mas assim, ele vai trazer então essa teoria da viagem no tempo. É possível? Aí no capítulo 10 ele vai falar sobre isso, vai citar o paradoxo dos gêmeos, que eu já citei para vocês, que ir por futuro é possível através dessa parte da viagem na velocidade da luz, e ir justamente no futuro tem outra opção do buraco de minhoca. Esse buraco de minhoca tinha um nome técnico em 1935, quando Einstein propôs essa ideia, que era justamente sobre esses saltos no tempo aí, mas aí no espaço, mas aí ficou com o buraco de minhoca, ficou mais bonito. Seria como um teletransporte, onde você entra de um lado e sai do outro, porque o buraco de minhoca é como se ele dobrasse o tempo. É bem interessante essa ideia, mas ele vai dizer que matematicamente é possível, e dentro da parte quântica é possível justamente pela parte do multiverso. Inclusive, ao você fazer isso, pode ser que você não saísse no mesmo universo. Não saísse, ficou feio, né? Você não saísse no mesmo universo, mas saísse em outro universo. Enfim, não tem como calcular isso, assim como no filme dos Vingadores lá, o último filme, a gente viu que o Tony Stark teve que calcular ali algo na mecânica quântica, igual no reino quântico, para ele poder sair no mesmo universo onde ele estava, para não sair no universo diferente. Ficou bem bacana o filme, ele explicou muito sobre essa questão aqui da viagem no tempo que Hawkes está falando aqui. E lembrando que esse livro é de 88. Caramba, hein? Esse livro aqui, que é mais recente, ele deveria falar sobre coisas mais modernas, porque a gente tem, por exemplo, agora um novo telescópio aí, o James Webb, e eu não vi muita evolução. Em 30 anos de cósmico, de ciência física, ele não mostrou. Pelo menos os livros aqui, esses dois livros, não trouxeram uma diferença tão grande. O Tyson, que lançou um livro tão mais moderno, não falou sobre coisas mais modernas. Inclusive o Hawkes, 30 anos antes, falou muito mais. Bom, enfim, de repente faz parte do autor. De repente o cara é um bom físico e um péssimo escritor. Eu não sei, tô falando de mim. Capítulo 11 ele vai falar sobre a unificação da física, que é justamente a teoria que ele queria explicar, né? Juntar a relatividade geral com a incerteza
sem certeza quântica, mas ele vai dizer que a impossibilidade disso vem da física clássica. Então a gente teria que mudar a física clássica como ela é, para que a gente pudesse fundir os dois, e aí ele não consegue fazer isso, e ninguém conseguiu fazer. E ele vai dizer que isso nem matemático não é. Matematicamente não conseguiu fazer isso, mas ele consegue fazer isso de forma prática. Ele diz que é possível, tanto que o buraco negro está aí, escapando partículas de lá, e nós já estamos usando computadores quânticos, nós estamos usando rede quântica e satélites com internet quântica e tudo quântico, porque enfim, funciona. A gente sabe que na prática ele funciona, mas matematicamente ele não consegue provar os dois juntos. Então, em 1984, saiu a teoria das cordas para explicar um pouco, tentar explicar um pouco sobre essa questão dessa unificação desses dois reinos da física. Ele vai dizer, então, que essas observações é que geram essas teorias, como eu já falei aqui ao longo do tempo, e o maior impedimento é justamente a lei da incerteza. Se é incerto, nós temos probabilidades. E como é que eles fazem para resolver, então, se eu não sei se a partícula está lá? Ele lança várias partículas aumentando a probabilidade. Isso a gente falou no livro do Andar do Bêbado. Se eu tenho várias probabilidades, então eu posso aumentar as probabilidades aumentando as chances. Vamos supor assim que você tem em 3 tiros a chance de acertar 1. Então eu vou lançar 9 tiros, que eu tenho 3 vezes mais chance, entendeu? É assim que funciona. Eu vou lançar tiros até acertar. É mais ou menos assim que funciona. O último capítulo conclusivo, ele vai dizer que essas leis, elas servem para explicar o mundo, e o livro dele vem para isso, para explicar o que é observado. E essas observações de mudanças vêm trazer benefícios práticos para nossas vidas, que a física ela tem melhorado a vida das pessoas. Então ele vai citar exemplos aqui, um breve resumo sobre a história da vida de Einstein, de Galileu e de Newton. Mas aí, ao invés de citar isso daqui, eu prefiro muito mais trazer justamente a biografia do Einstein. Aí pode ser que no futuro eu traga a biografia do Galileu, a biografia do Newton, mas o que ele quer dizer aqui justamente é que essas pessoas trouxeram contribuições para nós, assim como o Newton dizia que andava em ombros de gigante, nós andamos hoje sobre o ombro de Stephen Hawking. Muito obrigado por mais essa leitura. Fica aí 5 shorts para vocês sobre esse livro, 5 frases que ele citou aqui, interpretadas dentro do conceito do livro. Muito obrigado e até a próxima.